Muita gente ainda não entendeu que a situação brasileira acaba de ficar ainda pior. Primeiro veio a tarifa de 50% em todos os produtos brasileiros. Agora, a bomba da vez é a investigação que o governo americano lançou sobre o Brasil. E sabe o que é mais insano? A situação pode ficar muito pior de acordo com a resposta brasileira. E quando você analisa o que o governo brasileiro está fazendo, meu amigo, fica bizarro só entender tudo o que está acontecendo. E o mais louco de tudo é que enquanto a economia brasileira corre um risco gigantesco, o governo Lula está usando toda essa situação para fazer uma campanha política patética que chega a ser irresponsável. O presidente Lula postou um vídeo em suas redes sociais mandando um recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente brasileiro aconselhou Trump a aprovar jabuticaba. Vou levar jabuticaba para você, Trump. As tarifas que Donald Trump colocou no Brasil nem entraram em efeito ainda. Elas vão entrar só no dia 1º de agosto. Mas o desastre já foi feito. O Brasil é um dos maiores exportadores de suco de laranja. E o mercado americano é um dos que mais compra suco de laranja do Brasil. Isso está deixando o produtor desse mercado desesperado. E esse desespero está se espalhando por vários mercados. O mercado de carne, esse já está desesperado, procurando inclusive outros mercados. Egito, Chile. Mas qual mercado é capaz de conseguir bater de frente com o maior mercado do mundo? Fora que a gente ainda tem café, pescados e até mel já teve problema devido à ameaça das tarifas. Isso que ela nem entrou. Mas fora isso, o governo americano lança uma investigação comercial direta contra o Brasil. Isso é algo extremamente negativo, principalmente quando você vai olhar o que será investigado. Chegou a ser até meio estranho, porque vai ser investigado o Pix, a 25 de março aqui de São Paulo, o desmatamento e esse aqui é o que mais assusta, a corrupção. E a pedido de Donald Trump, os Estados Unidos abriram uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. E o que cita este documento? Desde questões como corrupção, desmatamento, até o Pix e, acredite, a rua 25 de março. Sim, meus amigos, o governo americano investigando diretamente a corrupção no Brasil. Você consegue imaginar no problema que isso pode dar, principalmente quando existe um histórico entre o Brasil e Estados Unidos envolvendo casos de corrupção. Lá na época da Lava Jato, a Petrobras teve que fazer um acordo nos Estados Unidos. E diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, que praticamente todos os processos da Lava Jato foram anulados, lá a situação não foi bem assim. E agora, com o governo americano olhando diretamente para isso, imagina a situação que pode chegar. E quando a gente olha para os outros setores que serão investigados, a preocupação também é grande. A 25 de março, por exemplo, está sendo investigada como se ela fosse um centro de pirataria. O desmatamento é como se estivesse ajudando os produtores brasileiros. E o Pix, que pode ter atrapalhado empresas americanas. Tudo isso a gente precisa ver como vai desenrolar. O mais preocupante, obviamente, é a corrupção. Mas ainda assim, existe a preocupação em todos esses setores. Porque se eles entraram nessa lista de investigação, é porque o governo americano já estava prestando atenção nisso. Eu não sei se você consegue perceber o quanto isso é sério. Porque a gente tem um problema econômico e também um problema político. E a parte econômica deveria ser tratada com extremo cuidado. A economia brasileira já vem sofrendo muito. Você para olhar, a nossa inflação está alta, a taxa de juros está alta, o gasto do governo está alto, o rombo nas contas públicas está alto. E o governo brasileiro já não vinha sendo bem visto internacionalmente, principalmente pelas declarações do governo Lula. O Brasil sempre foi conhecido por ser um governo neutro, que negocia com todo mundo. Mas o Lula fez questão de tomar posições bem diretas e negativas. Por exemplo, chamar o presidente dos Estados Unidos como um nazismo com outra cara. Ou ele criticar diretamente Israel, que é um aliado do governo americano, sem necessariamente criticar o Hamas. Fora que o presidente Lula já chegou a dizer que a culpa da guerra entre Rússia e Ucrânia era dos dois, mesmo a Ucrânia tendo seu país invadido. Então, com essa visão negativa do Brasil internacionalmente, imagina agora como que fica a cabeça dos investidores quando o Brasil está sendo investigado e tarifado contra o governo americano. É algo histórico e extremamente preocupante. Muita gente não entende que isso daí não necessariamente é uma briga entre esquerda e direita. Se você olhar nas redes sociais agora, você vai ver a direita botando a culpa no Lula e o governo Lula botando a culpa na direita. Só que pro povo, pro cidadão brasileiro, se a situação continuar piorando, a gente vai sentir na pele. Principalmente quando a gente olha para a parte econômica. Nesse momento, a negociação deveria ter sido muito bem calculada pelo governo brasileiro. Porque a parte de tarifas não é algo exclusivo do Brasil. A maioria dos países estão tratando diretamente com o governo americano para negociar boas tarifas. Por exemplo, a Argentina, que está conseguindo negociar uma tarifa zero, enquanto o Brasil está com uma ameaça de tarifa de 50%. Por quê? Falta de negociação. O prestígio do governo brasileiro com o governo americano praticamente não existe. Tanto é que o governo brasileiro disse que está tendo dificuldade de negociar diretamente com o governo americano. Mas será que chamar o presidente americano de um nazismo com outra cara ajudaria esse tipo de negociação? Mas uma coisa que tem que ficar muito clara é que o Brasil deveria ter facilidade para negociar com o governo americano. Porque quando a gente olha
a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, para os Estados Unidos a balança comercial é positiva. O que isso quer dizer? O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Logo, os Estados Unidos não deveriam necessariamente ter dificuldade de negociar com a gente. Muito pelo contrário, essa deveria ser uma oportunidade histórica para o Brasil conseguir vender ainda mais para os Estados Unidos, negociando um grande acordo. Mas o problema no governo brasileiro é a parte ideológica. A gente precisa olhar para a economia de maneira muito fria e calculista, e não de maneira ideológica, xingando o presidente, falando que tem que desdolarizar. Porque lembra que eu falei nesse vídeo que a gente tem dois problemas, um econômico e um político? Esse político tá deixando a situação muito feia. Isso porque o governo Lula tá se aproveitando dessa narrativa de ataque contra a soberania brasileira. O que tá acontecendo? O governo Lula já vinha sofrendo muito com uma desaprovação gigantesca. Praticamente todo mundo percebeu que o governo Lula é um governo muito ruim, que não conseguiu aplicar nada, que tá gastando dinheiro, que tá deixando a moeda brasileira desvalorizar e os preços subindo absurdamente. Logo, o governo percebeu que a situação estava muito feia e resolveu buscar narrativas para conseguir recuperar sua moral. Até porque o ano que vem é ano de eleição. O que o governo começou a fazer? A primeira narrativa que o governo tentou encaixar foi a narrativa dos pobres contra os ricos. Algo que já funcionou para o PT para convencer o povo que precisa colocar mais imposto. Mais imposto, mais dinheiro na mão do governo. Fora que você tem uma narrativa que o rico não paga imposto nenhum no Brasil e ele está atrapalhando a vida do pobre. Que se você cobrar mais imposto do rico, logicamente a vida do pobre vai ficar melhor. O que a gente sabe que no Brasil não é verdade. E essa narrativa não estava pegando muito bem, até que veio a tarifa de 50% de Donald Trump, e dentro da carta de Donald Trump, ele não fala só da parte econômica, ele fala da parte política, principalmente do julgamento de Jair Bolsonaro e o que ele chama de censura pelo Supremo Tribunal Federal, basicamente falando sobre os ataques que ele vê do governo brasileiro contra as redes sociais americanas, as famosas Big Techs. Percebendo isso, o governo Lula começou a usar isso para fazer uma narrativa que ele estava defendendo no Brasil contra o governo americano, e meu amigo, o PT tá gastando uma bala para impulsionar isso na rede social. E sabe o que é mais maluco? Isso tá funcionando. As pesquisas mostraram que pro Lula, esse ataque do governo americano foi positivo. A desaprovação do governo vem caindo. Começando pela aprovação do governo Lula. Olha o que acontece com as curvas de desaprovação e aprovação. Desaprovação para de cair, ela vai de 57% na pesquisa de maio, cai para 53% em julho, e a aprovação escala de 40% para 43%. E muita gente está vendo como injusta a forma que o governo americano está tratando o Brasil. E de fato, se você é de esquerda ou de direita, ninguém tem que ficar feliz com tarifas do governo americano. Mas isso não quer dizer que o governo Lula está ajudando o povo brasileiro. Muito pelo contrário. Saiu uma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas acredita que o Lula provocou o Trump para receber um tipo de retaliação. Esse cenário político envolvendo tanto a parte política quanto a parte econômica é um desastre pro brasileiro. Muita gente até pensou que o STF poderia até dar uma recuada depois da pressão do governo americano. Só que isso não aconteceu, muito pelo contrário. A PGR pediu a condenação do Bolsonaro pro STF, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é alvo direto do governo Trump, deu uma outra ordem contra uma rede social chamada Rumble, lá dos Estados Unidos, o que deixou o governo americano ainda mais nervoso. E aí você deve estar pensando, tá bom, Felipe, mas o que isso significa pra gente, pro povo brasileiro? Se as coisas continuarem evoluindo de maneira negativa como tá acontecendo agora, meu amigo, os preços que a gente já vê caro podem ficar ainda pior. O agronegócio, que é basicamente o motor da economia, eu já falei de carne, de laranja, de mel, de várias outras coisas que o Brasil vende para os Estados Unidos, podem sofrer muito, e esse mercado do agronegócio, ele emprega diretamente milhares de pessoas. E esses empregos estão em risco, porque uma das coisas que o governo brasileiro planeja fazer é talvez retaliar, colocar tarifas nos Estados Unidos. Só que o Brasil já coloca tarifas em alguns setores dos produtos americanos. Logo, isso seria muito prejudicial. Fora que Donald Trump ameaçou dizendo que se o Brasil devolver tarifas, ele vai dobrar a tarifa. Aí praticamente acabou, porque aí a situação fica muito feia. O que é o cenário ideal? O governo brasileiro precisa negociar e não ficar nessa guerra ideológica. Mas o que está acontecendo? O contrário. O governo brasileiro está utilizando essa narrativa para crescer e mostrar que está lutando contra os Estados Unidos, enquanto a situação econômica deixa cada vez mais preocupações pelo caminho. O setor de agronegócio está pressionando muito o governo para negociar. O Lula está com essa visão mais de vamos brigar com os Estados Unidos. Mas Geraldo Alckmin, vice-presidente, já deixou claro que quer a negociação, que precisa da negociação. Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva aí nos próximos dias. Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar, não vejo problema.
Agora, o importante era resolver. Até porque o Geraldo Alckmin está falando diretamente com os empresários desses setores, que vão perder muita grana se uma negociação não for feita de maneira positiva para os dois lados. Até porque para os Estados Unidos, colocar essas tarifas nos produtos brasileiros não é positivo. Muito pelo contrário, o Brasil vende muito para os Estados Unidos e se o produto brasileiro ficar caro, vai ficar mais caro também para o americano comprar produtos. Claro que o americano pode começar a olhar para outros países, o que vai prejudicar a gente, obviamente. Mas ainda assim, o produto brasileiro já é um produto muito bem aceito no mercado americano. Então não é bom para nenhum dos lados esse problema comercial que a gente está enfrentando agora. E quando você olha para os mercados, a situação também está ruim. A bolsa brasileira vem caindo seguidamente. O dólar, que vinha caindo aos poucos, voltou a subir e agora todo mundo está na expectativa do que vai acontecer no dia 1º de agosto. As tarifas vão entrar contra o governo brasileiro ou a gente vai conseguir negociar, ou elas vão ser dobradas. Você entende que existe uma incerteza muito grande e, meu amigo, incertezas tira dinheiro do nosso país. Um país que precisa absurdamente de dinheiro. Quando você para olhar, a bolsa de tecnologia americana está batendo recorde. A nossa bolsa deveria estar batendo recorde também. O Bitcoin está batendo recorde, só que o brasileiro está com medo do que pode acontecer nos próximos dias. E aqui, meu amigo, eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer no dia 1º de agosto? A situação realmente vai azedar e a gente vai sentir na pele o que vai acontecer? Ou você acha que é só narrativa do governo Lula, mas no fim das contas, eles sabem que se eles não negociarem, eles vão sepultar a economia brasileira e ninguém quer isso. Nem Estados Unidos, nem Brasil, nem direita, nem esquerda. Tem que ser muito louco para querer algo do tipo. Existem muito loucos dominados pela ideologia. A gente basta olhar para a Venezuela, que tem lá o Maduro, que vive lutando contra o imperialismo, enquanto o povo venezuelano tá passando fome. A gente tem que lembrar quem tá na elite, quem é presidente, deputado, essa galera tem dinheiro. Por que tem dinheiro? Porque a gente que paga impostos. Hoje mesmo, o ministro Alexandre de Moraes manteve a cobrança do IOF. O que quer dizer? Você vai pagar mais imposto. Eu vou pagar mais imposto, você vai pagar mais imposto. Os mais pobres vão pagar mais imposto, até porque o IOF, ele pega no cartão de crédito, ele pega empréstimos e vários outros setores, certo? Mas me fala aí, o que você tá fazendo, o que você espera para os próximos dias e não esquece de deixar um like e seguir esse perfil para avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!